Olá, pessoal, colegas professores, meus alunos do curso de pós-graduação, amigos em geral, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Web-Educa Projeto Finlândia. Para quem não me conhece, meu nome é Evelise Eerola e eu sou professora e estudo educação aqui na Finlândia, em Helsinki, na Finlândia. E o vídeo de hoje é um vídeo especial porque ele foi feito a pedidos. Eu estava a ler os comentários aqui do canal quando eu vi um comentário interessante de um seguidor que falou que gostaria de ouvir também aspectos negativos sobre os professores, sobre a vida dos professores na Finlândia, sobre as escolas. E realmente eu sou uma pessoa assim que foco mais no positivo. E eu não tive muitas experiências negativas, mas mesmo assim eu resolvi fazer esse vídeo. Esse vídeo consta então com relatos que eu li, né, principalmente na época do meu mestrado, lendo sobre a educação da Finlândia, de alguns pesquisadores finlandeses que apontam o que está indo errado na educação finlandesa, porque a Finlândia caiu no PISA. Bom, então, para aqueles que querem saber sobre os aspectos negativos da Finlândia, dos professores, né, de ser professor na Finlândia. Hoje eu não vou falar dos aspectos positivos, mas vou falar então de 7 aspectos negativos. Adaptação às novas tecnologias. Isso parece que não é nada negativo, mas na verdade é. Isso pode gerar uma pressão forte aos professores, porque a Finlândia ela é um país muito tecnológico e as escolas investem muito em tecnologia, novos apps, novas ferramentas, né, tecnológicas a todo momento. Então, o professor ele se vê obrigado a fazer esses cursos, a participar desses cursos e está sempre correndo atrás, vamos dizer assim. E eu li esses dias uma pesquisa bem interessante de um pesquisador chamado Mauno Alla, que foi feito em 22 do ano passado, que ele comenta que aquelas pessoas, professores no caso, que nasceram depois de 1972, eles são imigrantes digitais, porque essas pessoas, assim como nós, como eu, não nasceram envolvidas em toda essa contextualização digital do mundo digital de hoje. Então entra um pequeno conflito assim entre o professor, que tem que aprender porque não é natural para ele, principalmente os mais velhos, versus as crianças, os alunos que já nascem nesse ambiente e que são nativos digitais. Então, esse é um problema. É um problema que depende do professor. Eu acho muito interessante, eu gosto quando eu aprendo uma nova ferramenta. Na verdade, meu mestrado foi sobre o uso de tecnologias, então talvez eu já tenha assim uma predisposição a gostar e me interessar por novas ferramentas pedagógicas digitais, mas nem todo professor é assim. Tem muito professor que preferia continuar com seu método tradicional, mas se sente obrigado a acompanhar os outros professores e acompanhar o estilo da própria escola. Bom, o próximo é meio polêmico. A diversidade nas salas de aula. Temos que cuidar como colocar essa questão para não cair no preconceito contra os estrangeiros. Mas a diversidade aqui na Finlândia ela é muito maior que no Brasil. No Brasil é uma diversidade diferente, são diversidades dentro de a mesma língua, por exemplo, todos são brasileiros. Dentro da mesma cultura, todos são brasileiros. A diversidade acontece mais no nível racial e no nível também econômico, vamos dizer assim. Se bem que no Brasil não se misturam tanto, né, níveis tão distintos como aqui na Finlândia. Bom, aqui a diversidade ela é enorme. Cada vez aumenta mais o número de imigrantes e o número de refugiados nas salas de aula. Então, esse é um problema que eu já falei, inclusive, em outros vídeos, que os professores, principalmente os mais antigos, eles não sabem como trabalhar, porque antigamente eram mais finlandeses na sala de aula. Com o passar do tempo, foi aumentando a porcentagem de estrangeiros, e tem os estrangeiros, os imigrantes, e tem os estrangeiros refugiados também. E dependendo da escola, ela chega a ter 80% de estrangeiros. Então, nesse ponto, esse é um aspecto que incomoda
de maneira geral, a classe dos professores, porque eles reclamam que eles não conseguem ajuda suficiente do governo, cursos suficientes para como trabalhar com essa grande diversidade. Inclusive, as pesquisas da professora, docente acadêmica Katrina Arro, ela fala que, em média, os imigrantes têm menor rendimento do que os finlandeses ou os suecos. Lembrando aqui que as escolas são em duas línguas oficiais, né? As escolas das cidades ou do governo, vamos dizer assim, escolas públicas são em língua finlandesa e em língua sueca. Na língua finlandesa é onde vão todos os imigrantes. E quando eu estava fazendo o meu curso de especialização em psicopedagogia, eu também li um livro onde falava que 90%, aí no caso pegava os refugiados, era uma classe especial, são os refugiados da Somália, que vêm para cá e continuam vindo, que foram pesquisados, e 90% deles entravam em turmas especiais, porque eles não conseguiam acompanhar o andamento normal dos finlandeses. Quer dizer, é muito fácil ser bom entre os bons, é muito fácil um professor ser um excelente professor e conseguir excelentes resultados quando a turma é homogênea, quando todos têm uma boa condição econômica, quando todos falam a língua perfeitamente e quando todos vêm de uma cultura que é uma cultura muito ligada à educação, à cultura finlandesa, à leitura. Então, é uma questão diferente. Quem que tem que mudar? Na minha opinião, os próprios professores têm que mudar um pouco a visão e eu tenho que, infelizmente, reconhecer que existem preconceitos, existem professores que têm preconceitos contra alunos por causa da cor, por causa da religião, né? Por exemplo, somalianos são muçulmanos. E é um conflito, eu acredito, é um conflito interno. Então, esse é um problema que eu vejo dos dois lados, tanto das crianças que têm um professor que talvez tenha preconceito, né? Como do próprio professor que não sabe como agir com essa diversidade toda. E eu digo de experiência também. O meu último trabalho foi numa escola no norte de Helsinki, inclusive tem um vídeo aqui, que foi o último vídeo antes desse, onde eu mostro essa escola de pré-alfabetização, se vocês estiverem interessados em dar uma olhada. Lá era também 80% das crianças eram imigrantes, crianças que tinham visíveis problemas na língua finlandesa, que eu, como estrangeira, conseguia perceber problemas na língua finlandesa, de adjetivos, de construção de frases. Por exemplo, uma coisa que acontece bastante comum é esquecer os verbos, colocar a palavra sem o verbo. Isso adultos também faz, mas isso indica, adulto estrangeiro, né? Isso indica logo que é uma questão de falta na língua, pelo menos em finlandês se diz falta na língua. Então, essa é uma questão complicada e é um problema geral e que a Finlândia está constantemente pensando e discutindo como que ela pode resolver esse problema, que tipo de ajuda ela pode dar aos professores, inclusive o nível de alfabetização está caindo também, por causa dessa miscigenação linguística também, né? Não é só a questão racial, mas a miscigenação linguística, onde 80% das crianças estão se alfabetizando ou estão numa escola na L2, né, na língua do país, que não é a língua materna. Bom, número 3, a burocracia. Eu sempre digo e considero que a Finlândia ela não é um país tão burocrático quanto o Brasil. Você consegue muito fácil as coisas aqui, comparado a toda a papelada e toda a burocracia do Brasil. Mas mesmo assim, existe uma burocracia no ensino, que os professores têm que passar por isso. E foram apontadas em pesquisas que essa burocracia que incomoda, né, os professores, que é considerado parte negativa, por exemplo, participação em reuniões. Os finlandeses acham que tem muita reunião. E realmente, a escola tem uma reunião uma vez por semana, num dia específico. Por exemplo, toda terça, toda quarta tem uma reunião. A educação infantil também tem essa reunião. A educação infantil tem a reunião de time ainda. Então, são 2 reuniões por semana que o professor tem que estar, né, com a escola toda ou com aquele time. Lembrando que a educação infantil são sempre 3, um professor e 2 cuidadores. Então, são 2 reuniões. E ainda, como nós temos o plano individual do aluno, esse plano tem que ser feito, tem que ter uma reunião com cada pai no início do ano, tanto na educação infantil
quanto na básica, e depois a mesma reunião, né, outra reunião com os mesmos pais, são feitos no final do ano. Então já são 2 reuniões com 20 pais, 25 pais, dependendo de quanto essa turma é grande, né? Então essa é uma burocracia das reuniões que tem incomodado, segundo as pesquisas, os professores consideram super negativo e acham que tem reunião demais, porque eles têm que se preparar para essas reuniões e isso gera incomoda, né? Isso é algo na visão deles negativo. Outra questão é a implementação das mudanças na política educacional. A Finlândia está sempre pensando em melhorar a educação. Então ela está sempre fazendo testes, isso também eu falo em outros vídeos, sobre como melhorar isso, por exemplo, ampliar a alfabetização para 2 anos, colocar inglês já no primeiro ano, outras línguas estrangeiras. Então, é sempre pequenas coisinhas que estão vindo a todo momento e que muda a rotina dos professores. Eu não me incomodo com isso, mas tem diretrizes assim que chegam a ser ridículas, como, por exemplo, você não pode, num e-mail que você manda internamente entre os professores, dizer que a Maria está tendo problemas cognitivos e você precisa de ajuda. Não, você tem que colocar a aluna M, você não poderia, entre os próprios colegas, dizer o nome do aluno que está tendo algum problema ou que está sendo problema de comportamento. Teria assim que preservar ao máximo a identidade. Isso é algo assim que quando veio essa espécie de lei, né, os professores acharam ridículo, porque entre nós a gente tem que ter essa liberdade de poder falar dos nossos alunos. Nós não estamos falando no Instagram, nem no Facebook, nós estamos falando entre nós, mas mesmo assim. Então, esse tipo de coisa, ela incomoda bastante, e vamos dizer que sim, que nesse ponto eu também me sinto um pouco incomodada de ter que pensar, e aí eu mando um e-mail, por exemplo, onde o meu aluno também é aluno de outros professores, aí eu digo, a aluna M está apresentando problemas de comportamento. Como elas estão nas aulas de vocês daí, o outro professor tem 5 alunas que começam com M. Marta, Maria, Mariângela. Aí ela, sim, mas quem é? Sabe? Isso é coisa de finlandês, né? Os finlandeses têm umas coisas de preservação, assim, da imagem, do nome, da identidade, um pouquinho exageradas. Mas isso, segundo as pesquisas, todas essas implementações, essas coisas que vão mudar a rotina, elas incomodam e são consideradas partes negativas de ser professor na Finlândia. Quarto, falta de verbas. E aí eu tenho que parar para explicar também que a falta de verbas depende da região. Por exemplo, eu trabalhei numa região, em Espoo, na escola de Ivesniemi, que tem um vídeo aqui, que foi um dos vídeos mais vistos, inclusive, onde eu mostro, faço um tour pela escola. Nessa escola, numa das reuniões, o reitor, diretor, chegou para nós e falou, olha, nós estamos sobrando verbas, vocês precisam de alguma coisa? Vocês estão precisando de alguma coisa na sala de aula? Ele ainda falou alguma tecnologia, alguma coisa, e ninguém precisava de nada, porque a escola era muito bem equipada. Então, isso aconteceu nessa escola. Outro exemplo, que eu era professora, né? Outro exemplo, nessa última escola que eu estive no norte de Helsinki, né? Pré-escola, né? Da alfabetização. É um exemplo pessoal que eu vivi. Eu pedi, a outra professora, ela utilizava as mesas para trabalhos da sala ao lado. E eu queria mesas na minha própria sala, porque a minha sala era da turma de 5 anos, e eu queria, que se chama Viskari aqui, eu queria na minha sala, porque eu fazia as atividades do círculo, da manhã, como se faz aqui e tal, depois eu queria imediatamente que os meus alunos fossem, então, para as atividades escritas e tal, nas mesas que era dentro da minha sala. Eu acredito muito na identidade da sala. A sala é a tua casa, né? Ela precisa ter a identidade. E eu não queria que os meus alunos saíssem e fossem lá para o outro lado, mesmo estando vazios, estava disponível naquele momento, a outra turma não estava lá. Mas eu pedi, então, para a diretora mesas. Eu tinha lá uma mesa que só cabia 4 lugares e nós tínhamos 7 alunos. Eu pedi para a diretora uma mesa, pedi cadeiras e tal, e ela me prometeu, mas ela nunca cumpriu. Eu saí de lá e ela não me deu. A outra professora que me ajudou, que tirou uma mesinha que eles
brincavam com Lego, ela falou, vamos pegar esse aqui que eles não usam. E aí nós mesmos resolvemos a situação, fomos ver cadeiras que não estavam sendo usadas, contamos, né, as cadeiras lá do refeitório, e assim conseguimos botar na minha salinha mesas e cadeiras. É um pedido super mínimo, eu quero mesas e cadeiras, são 7, inclusive, não é nem 20 alunos, né? Eram só 7. Mas como aquela escola, ela reclamava justamente de falta de verbas, então depende muito da região, e aí nós vamos justamente de novo cair na questão dos imigrantes. Região onde tem muito imigrante, muito refugiado, tem um número maior de crianças, né? Tem um número maior. E geralmente essas regiões, elas faltam verbas. As verbas são usadas para substitutas, porque isso é fundamental na escola e na creche. Se um professor falta, imediatamente temos que chamar um substituto. As crianças não podem ficar sem um professor, ou irem para casa ou ficar sem aula, de jeito nenhum. Então essas verbas são mais usadas para professores substitutos, que são caros para o Estado. É a explicação que a diretora deu. Mas